Glória a Deus, graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Para com todos, vamos ler a palavra de Deus, que está escrita em 2 Crônicas, está escrito em 2 Crônicas 33, versículo 1. 2 Crônicas, segundo escreveu os cronistas, versículo 1, 33, capítulo 33, versículo 1. O reinado de Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsará de suas possessões, de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado. Levantou altares aos Baalins e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor, e queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom. Adivinhava pelas nuvens, era agüeiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor. Até isso. Senhor, te pedimos graça mais uma vez, porque entendemos que só a sua misericórdia, só a iluminação do seu Santo Espírito pode nos trazer entendimento, pode nos trazer graça, pode nos trazer edificação para a nossa alma. Ainda que seja uma mensagem que já foi pregada, mas a tua palavra é sempre nova, e o Senhor sempre fala conosco da maneira que tu queres. Então, por favor, Deus, maneja tudo que acontecerá aqui conforme a tua vontade, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então vamos falar mais uma vez sobre o reinado de Manassés. Vai ter algumas coisas aqui que na outra mensagem não teve, mas é importante que nós se lembre de tudo que foi dito aqui. Mais uma vez, como eu disse aqui, eu acredito que de todas as mensagens, essa foi uma das mais oportunas e que vale a pena nós relembrarmos ela novamente. Veja, irmãos, Manassés reinou entre o ano de 697 a 690. O início de Manassés começou a reinar no início do ano de 697. Ele reinou em Israel, como diz a Bíblia, 55 anos. Eu acredito que Manassés foi o rei que mais reinou em Israel. Não teve outro rei que reinou por mais tempo em Israel do que o rei Manassés. Como nós sabemos, Manassés é filho de Ezequias, um rei muito piedoso. O contexto aqui geográfico, ou melhor dizendo, o pano de fundo, o profeta da época aqui, que exercia o ministério profético, era o profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, o profeta que mais profetizou sobre a vida de Cristo. Isaías é conhecido como profeta messiânico. Inclusive, o ministério de Isaías, ele tem muitas profecias acerca também da glória futura. Isaías foi um dos profetas que mais falou também sobre novos céus e nova terra. Deus já tinha usado Isaías para profetizar que no futuro ia haver novos céus e nova terra. Ele falou também sobre isso. E Isaías também, no seu ministério profético, ele exerceu também uma parte apocalíptica, muito pequena, não se compara a Ezequiel e nem a Daniel, né? Porque é os livros que chamamos dos apocalipse do Velho Testamento, né? Daniel, inclusive, Daniel é o apocalipse do Velho Testamento. Por quê? Porque você vai encontrar no livro de Daniel praticamente todas as figuras e passagens que você vai encontrar em Apocalipse, né? Daniel vai falar das bestas que saem do mar, ele vai falar dos tempos, né? De um tempo, de metade de outro tempo. Daniel fala do anticristo. Então, por isso, os teólogos, né, consideram Daniel como o Apocalipse do Antigo Testamento. Ezequiel também puxa por aí.
Só que Isaías é mais conhecido como profeta messiânico, porque profetizou muito, e inclusive foi o homem que mais profetizou a vinda do servo sofredor, a vinda de Cristo, do homem de dores, entendeu? Então Isaías é conhecido assim, mas ele também teve uma parte pequena no seu ministério profética, que é quando ele profetiza que no futuro haveria novos céus e nova terra. Você vai ver isso em Apocalipse capítulo 22. Mas em si foi um grande profeta, um profeta que exerceu a sua função de uma maneira exemplar, irrepreensivelmente. Inclusive ele quem ajudou o pai de Manassés a reinar como reinou, que foi Ezequias, né? Ezequias sempre recorria a Isaías para ouvir a voz de Deus. Então, em todo o ministério, em todo o reinado do pai de Manassés, Ezequias, Isaías o ajudou, sendo voz de Deus para aquele povo e sendo voz de Deus para aquele rei. Em todo, né, nós vemos isso muito bem em Isaías 38, né, quando Isaías vai na casa do rei e diz: Ezequias, prepara a sua casa que você vai morrer. É uma passagem muito conhecida. Então Ezequias vira para a parede e chora. E aí a Bíblia diz que quando Isaías está saindo do pátio, Deus diz: Isaías, volta e diz a Ezequias que eu acrescento diante da vida dele 15 anos de vida e de paz, porque se humilhou diante de mim. E não só isso, quando Senaqueribe humilhou Israel e também confrontou o povo de Deus, tentando os humilhar, os enfraquecer, os desencorajar, enviando mensagens para o povo, dizendo que Israel não ia resistir, que Deus livraria Israel das mãos dele, dizendo: você viu o que eu fiz com Bassá, com outros reinos, como é que vocês vão resistir? Mais uma vez Deus usa Isaías para dizer a Ezequias que não temas, porque Deus seria com o povo de Israel. Então o contexto aqui é esse: Israel está num tempo de paz. Inclusive Manassés pegou o reinado muito estabelecido, né? Israel venceu a guerra, Deus deu vitória ao povo. Ezequias foi um rei muito excelente, muito justo, muito piedoso. Ele não pegou um reinado de idolatria, ao contrário, ele pegou um reinado de retidão, porque Ezequias entregou o reinado ao filho, tudo nos seus devidos lugares. Ezequias derrubou os ídolos, os balins, os altares, trouxe o culto a Deus novamente. Então foi algo maravilhoso que Deus fez através de Ezequias. Mas não foi a mesma coisa com Manassés, né? Quando eu conto isso, irmãos, esse pano de fundo geográfico maravilhoso, que é bom nós saber, até admirável, o homem que conseguiu estragar tudo isso, um homem só, de um coração perverso, realmente consegue fazer um estrago aonde ele chega. Porque quando você olha que o bastão é passado de geração para geração, que bastão é esse? Bastão de rei com bastão de profeta. O bastão nunca ficou com uma pessoa só. É bíblico, é da vontade de Deus que o bastão sempre seja passado. Como por exemplo, Moisés passou o bastão para Josué, e assim Elias passou o bastão para Eliseu, e de rei em rei, um rei passa o bastão para outro rei. Só que quando você olha essa passagem aqui, você vê que Ezequias passa o bastão para Manassés completamente justo, um bastão erguido, um bastão estabelecido, um bastão de um reino que está completamente fortalecido. Essa era a ideia do reino de Israel na época em que Manassés sobe no reino. Então a Bíblia diz que Ezequias morre, e com a morte desse grande rei, eu quero que você saiba disso, Ezequias, pai de Manassés, foi um grande rei. Sobe no trono um jovem que se chama por Manassés. Então esse é o pano de fundo aqui em que esse livro foi escrito. Quando Manassés sobe no trono de Israel, esse profeta aqui, irmãos, tão admirado, tão usado por Deus, ele perde toda a credibilidade com esse novo rei. A voz de Isaías para ele já não era mais ativa, de modo que o profeta, como profeta, jamais poderia deixar de falar da parte de Deus. Continuou falando. E o que aconteceu? Ao contrário do seu pai, que o amava, que entendia a importância de Isaías diante do seu reino, ele matou Isaías, cerrando-o ao meio.
E aqui começa o desastre de Manassés. Ele mata o profeta que era a boca de Deus para aquela nação. Deus nunca se calou, sempre levando o outro, claro. Sempre Deus teve o seu profeta. Por isso, o trágico resultado dos corações que se desviam de Deus. Mas, irmãos, nós sabemos muito bem que Manassés não agiu sozinho. Ele não conseguiu destruir esse reino sozinho. Porque é muito importante você entender o antes de Manassés. Porque quando você entende o antes de Manassés, você entende o quão ele foi mal e o quão um homem perverso pode trazer tanta calamidade para um reino que estava estabelecido. Porque, como eu disse, o bastão foi passado para ele, mas foi passado de uma maneira organizada. Não havia cultos a Balins, a Baal, não havia ninguém subir na montes para idolatrar. O culto era Deus, somente a Deus. Ezequias estabeleceu o culto, tirou os idólatras, quebrou as imagens e trouxe o culto para Deus. Era um reinado de paz, de prosperidade, de segurança. É impressionante como um homem só consegue destruir tudo isso. Mas ele não fez só. Como os seres humanos hoje não têm agido só. Nós não costumamos a dizer que a culpa é de Satanás em todos os aspectos, porque isso seria uma heresia e uma mentira. A Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia deixa bem claro que o Deus desse século tem sim cegado o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a glória de Deus, não creiam e não sejam salvos. A Bíblia deixa bem claro também que o Deus desse século veio e desceu para cá com grande cólera para enganar as nações, seduzi-las, ludibriá-las, sabendo que lhe resta pouco tempo. Não foi diferente aqui. Como é que você consegue? Eu acredito que de todos os reinados, não que o diabo não estava por trás de todos, claro, mas parece que de uns o chifre dele se mostra mais, entende? Nenhum dos reinados. Por que eu estou dizendo isso? Porque Manassés foi o mais maligno. Esse homem fez todo tipo de obra realmente do diabo. Ou seja, macumba, feitiçaria de quem? Diabo, agüero, feiticeiro, matou os filhos. Então, por isso que eu digo que parece que em Manassés o diabo teve uma legalidade maior. Satanás teve mais espaço na vida de Manassés. Parece que Manassés abriu o peito e disse: vem, diabo, vamos trabalhar junto. E foi o que aconteceu. Um desastre para Israel, um desastre para o culto a Deus, um desastre para o profeta de Deus, entre aspas, claro. Desastre porque ele morreu, mas foi para a glória, mas um desastre para a própria vida dele. Amados irmãos, o primeiro artifício de Satanás para atrair a alma de Manassés ao pecado foi apresentar a isca e esconder o anzol. Irmãos, eu não esqueço dessa mensagem, né? Até porque existe uma introdução aqui. Eu amo as introduções de Charles Haddon Spurgeon, né? Deus fala demais comigo através dele, eu não deixo de ouvi-lo. Acho que eu tenho mais de 50 pregações de Spurgeon no telefone. Eu baixo e deixo lá. Eu vou assistir. E qualquer uma que eu ver nova na internet, independente do festival, eu baixo, porque depois eu assisto. Porque para mim foi o príncipe dos pregadores mesmo, foi o homem que Deus mais usou. E a forma que ele prega, eu não consigo ver outra pessoa, né? Para a glória de Deus isso. Tem muitos pregadores bons aí, mas Spurgeon realmente foi um homem fora de série. E ele nos ensina que o primeiro artifício de Satanás para atrair a alma de Manassés ao pecado foi apresentar a isca e esconder o anzol. Será que o diabo continua fazendo isso ainda nos dias de hoje? Irmãos, precisamos ter muito cuidado. Você é um alvo de Satanás, eu também sou. Ainda mais nesses dias tão difíceis que está sendo para nós. Está sendo muito difícil. Parece que o pecado tem se intensificado contra nós. A tentação parece que tem sido multiplicada. As investidas parece que tem sido 2 vezes, 10 vezes mais do que outrora era antes. Mas isso faz todo sentido que eu estou falando a vocês. Porque ao passar do tempo, a Bíblia deixa bem claro que cada dia que passa, mais próximo está a volta de Jesus. E quanto mais próximo estiver a volta de Jesus, mais malignamente, sagazmente Satanás vai agir. Isso faz sentido para a naturalidade dele. Isso faz sentido para a pessoa que ele é.
Porque o diabo não é bobo. Se o dia de Cristo está se aproximando, ele vai intensificar a investida em Elisângela, ele vai intensificar a investida em Maciela, ele vai intensificar a investida em minha filha, em Marco, em minha mãe, em mim, em Ari, e em todos. E ele está intensificando, e você tem visto isso. Você tem visto isso. Irmãos, observe uma coisa, para que isso fique bem claro, não se admire com isso, porque nós vivemos uma vida tão corrida, que não paramos para pensar ao nosso redor o que está acontecendo. Mas é verdade que os últimos tempos, a investida dele em Elisângela, em Maciela, em Arime, em mãe Marco, tem sido muito maior. Ele tem intensificado as artimanhas, as armadilhas. Qual é a prova disso, irmãos? Olha ao seu redor e olhe quantas cadeiras estão vazias aqui. Mas observe, irmãos, uma coisa: eram irmãos que estavam do nosso lado, professavam a fé, vocês se lembram? Eram irmãos que louvavam conosco e abraçávamos. Onde eles estão agora? Alguns estão em casa, irmãos. Quem está deixando eles confortáveis em casa agora? Alguns não querem saber de culto a Deus. Outros estão no mundo, totalmente no mundo. Você viu o que aconteceu? Aconteceu com esses irmãos o que aconteceu com Manassés. O diabo apresentou a eles a isca e escondeu o anzol, e eles caíram. Eles caíram na armadilha. Você se lembra que a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia? Quando eu falo isso, irmãos, eu falo isso trêmulo. Quando eu cito alguns irmãos que você queria ver aqui, e não pode, porque nesse exato momento eles estão sendo vítimas de Satanás. Imagina o irmão que não vem para o culto, mas ele está em casa. Mas em casa fazendo o quê? Conversando, batendo um papo com o diabo. Batendo um papo com o diabo. Não tem outra saída. Imagine irmãos que estavam aqui outra hora, agora estão no mundo, fazendo o quê? Amarrado, pegos pelo anzol do diabo. Então é por isso que essa mensagem é tão importante quanto ela é. O diabo nunca vai apresentar para você o anzol. Fique muito ligado nisso. Precisamos estar ligados nisso. Ele apresenta a taça de ouro e esconde o veneno. Apresenta a doçura, o prazer e o benefício que pode fluir sobre a alma ao usufruir o pecado. E esconde da alma a ira e a miséria que certamente se seguirão a cometer o pecado. Então o diabo apresentou o doce a Manassés e escondeu o amargo. Com essa astúcia e estratégia, ele enganou os nossos primeiros pais, Adão e Eva. E a serpente disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, deles não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. A mulher respondeu à serpente, conversou com o diabo. Então a serpente voltou a responder à mulher. Disse a serpente à mulher: é certo que não morreis, porque Deus sabe que no dia que você comer dela, os seus olhos se abrirão e vocês serão como deuses, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3, 4 e 5. Seus olhos se abrirão. Foi isso que a serpente disse para Eva? Foi. E é a mesma coisa que ele está dizendo nos dias de hoje. Veja, vocês serão como deuses. Aqui está a isca e o doce, o prazer e o benefício. Eva, você será como deuses. Esse é o doce. Eu serei como Deus. Eva pensou: eu vou ser como Deus, eu vou saber o bem e o mal. Eva quis ser como Deus. Foi um dos piores pecados de Eva. Ela quis, o diabo ofereceu a ela, o diabo mostrou o doce e ela achou doce. Esse é o problema.
não ache doce o doce do diabo, porque o doce do diabo é amargo. Ela achou doce, o diabo apresentou a ela: é assim, Eva, que Deus disse. E ela começou a prosear com o diabo. Não foi assim que Deus disse. Deus disse que se nós comer, certamente nós vamos morrer. Então o diabo disse para ela: não, vocês não vão morrer. Ei, irmãos, fale sério. Como eu disse, daqui em diante, muitas partes que eu estou falando aqui não estava na outra mensagem. Deus me deu graça para que eu olhasse para o texto e viesse trazer algumas coisas diferentes. Veja, aqui está o doce, o benefício: vocês serão como deuses. Então aqui está o benefício e o prazer. Olha o que o diabo disse para Eva: vamos, Eva, coma, é um direito seu comer, é um direito seu, Eva, saborear. Não foi isso que Deus quis dizer, que você vai morrer, Eva. Certamente você não vai morrer. Que mentira doce, não é, irmãos? Foi isso que o diabo disse para Eva: vamos, Eva, você tem direito de comer. E é isso que ele também diz para nós. Parece que em algum tom, em algum estratagema, ele consegue subir o nosso ego, não sei como, e o nosso orgulho ao ponto de acharmos que poderemos fazer, mesmo o nosso consciente coração dizendo: não faça, você não pode fazer. Mas ele consegue convencer. Como convenceu Eva? Não, Eva, é o seu direito. A árvore não está aí? Que injustiça de Deus, Eva, colocar uma árvore tão linda, com os frutos tão belos, para você não poder desfrutar. Deus é injusto, Eva. Coma, toque, é o seu direito saborear. Não foi isso que Deus quis dizer, que você vai morrer. Certamente você não vai morrer. Essa é uma mentira doce de Satanás. É o mesmo que ele está fazendo com muitos irmãos, com muitas pessoas, talvez com você, que vai me assistir depois. O que o diabo está dizendo para Eva é: coma, peque, rebelize, faça a sua vontade, realize o seu desejo, Eva. É isso que ele está dizendo para Eva lá no jardim, Gênesis 3, 4 e 5. Vamos, Eva, pare de coisa, pare de prosear comigo e coma logo esse fruto que você tanto quer, porque Eva queria. A Bíblia diz que a mulher olhou para o fruto e achou agradável aos olhos. Que perigoso isso, né, irmãos? O diabo a instigou. É o que ele está fazendo. Muitas pessoas estão olhando para o fruto e está achando agradável aos olhos, mordendo a isca, sem se deparar no anzol. Talvez esteja entre nós alguns que esteja assim, continua assim, o diabo vindo e dizendo assim no seu ouvido: não importa o tipo de pecado que é, se ele é contínuo, seja nas redes sociais, seja no telefone, seja nas escondidas, seja no ego, na soberba, na atitude, na arrogância, seja no que for, ele diz assim para você: peque, rebelize e faça a sua vontade, realize o seu desejo. E ele para por aqui? Não, porque se ele parar por aqui, fica um ponto de interrogação. E depois, se eu fazer isso, o que acontece? Ele não é bobo, diz assim: e mal nenhum lhe acontecerá. Isso aqui o pecador gosta de ouvir. Isso aqui o homem gosta de sentir que pode pecar e ainda assim mal nenhum vai lhe acontecer. Isso dá moral para o homem pecar. Mas o que é? Com que estratagema Satanás faz isso? De que forma ele consegue
convencer essas pessoas que elas devem pecar, sim, porque elas são donas de si mesmas, adultas e podem fazer o que quer. Então vá, toque a sua vida, peque, rebelize, satisfaça o seu prazer. Afinal de contas, o mundo é tão grande, é um direito seu. Mas como ele consegue fazer isso? Como ele consegue fazer que essas pessoas façam isso e façam isso com segurança? É simples. Afinal de contas, ele diz assim no ouvido do pecador: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus não vai lhe castigar. Deus é amor. Irmãos, nós estamos vivendo exatamente nesse século. Olha, o que tem de gente dizendo isso? Não, eu não concordo. Eu estou rodeado de pessoas. Deus é amor. Não é? Conhece alguém que diz assim: Deus não vai me castigar. Ele não pode fazer isso porque Ele é amor. E afinal de contas, Ele só odeia o meu pecado, não a mim. Ele odeia o que eu faço, a mim Ele ama. Está vendo? Pode ter certeza, 90% da sociedade ímpia, 90% pensam exatamente assim. Quem é que faz elas pensarem assim? Irmãos, diga quem não se sente livre para pecar dessa forma. Deus é amor, eu posso, inclusive ainda tem mais, faltou um aqui. Deus não quer que você seja infeliz. Deus quer que você seja feliz. E como é que você vai ser feliz se você não tocar, saborear aquilo que você deseja? Isso é uma vida infeliz, não poder fazer nada. Deus colocou cada ser humano na terra para que ele seja feliz. Não importa como, mas é para ser feliz. Talvez essa é a sua vida que vai existir. É isso que o diabo está falando para você. Ele diz assim: olha, vai, realiza, peca. Vai, Eva, peque mesmo. Rebelize, faça a sua vontade, faça o seu desejo, e mal nenhum lhe acontecerá. Você não vai morrer, Eva. Vamos, Eva, você pode fazer o que você tanto quer. Você pode provar do que você está desejando, satisfazer seu desejo, e ainda assim tudo ficará bem. Você não vai morrer. Que mentira doce, irmão. Pois é aqui que está o prazer e o benefício. Amado irmãos, você que está me ouvindo, mas o diabo, esse mesmo que te oferece, que te engana, que faz nos acreditar que mal nenhum lhe acontecerá. Ele enganou Eva. Ele disse: você não vai morrer, Eva. E ela, pegou e disse: se é assim, vale muito a pena. Que ótimo ser igual a Deus. Comeu e morreu. O diabo mentiu para ela, como está mentindo para a maioria da sociedade, como está mentindo para alguns de nós, como está mentindo para você que vai me assistir. Ele mentiu, mentiria. Só que o problema é que a mentira do diabo não é amarga, sabe? A mentira do diabo é doce. A mentira do diabo não é espinho. A mentira do diabo é rosas. Quem não quer receber rosas? Não é? Então é algo doce. O diabo sabe como mentir. Ele mentiu. Mas o problema, irmãos, é que ele esconde o anzol, a vergonha, a maldição e a perda da comunhão com Deus, que certamente se seguiria logo após Eva e Adão comer. Ele escondeu, veja, observem comigo, ele escondeu o anzol, o ferrão do anzol, o veneno, ele escondeu. Vai, Eva, vai, come, satisfaz a sua vontade, mal nenhum te acontecerá. Quando Eva e Adão comem, o que é que acontece?
Assim que Eva e Adão comem, a Bíblia diz que logo vem a vergonha, se cobriram com folhas porque descobriram que estavam nus. Está vendo? Ele escondeu a vergonha. O que mais? A maldição logo veio. E o que mais? A perda de comunhão com Deus. Saiam do jardim. Você viu o que ele escondeu? E é exatamente isso. Ele esconde de você que o pecado afasta você de Deus. Ele esconde que o pecado traz vergonha. Ele esconde que o pecado traz maldição. Foi exatamente, é só você olhar para Gênesis. Tudo que eu estou falando aqui está dentro de Gênesis de uma forma simplificada, fácil de entender e ver. Lá está a serpente oferecendo o que eu acabei de dizer, como uma forma adocicada. E Eva prova Adão também. O diabo não é bobo, ele não podia chegar. Olha, se você comer, a maldição vai vir. Se você comer, você vai morrer. Se você comer, você é expulso daqui, porque Deus é santo. Está doido o diabo fazer isso? O diabo vai fazer um papel do evangelista, porque esse é o papel do pregador, irmão. Pregador de Deus que faz isso. O diabo é o maior inimigo de Deus. Então, não é tão impressionante assim que o diabo haja como ele agiu. Afinal de contas, esse é o trabalho dele. Mentir contra a verdade. Ele está nem aí se depois Eva vai se arrebentar mais Adão. E ele está nem aí se você depois vai romper sua comunhão com Deus. E ele quer saber, por acaso ele se importa com você? Por acaso ele quer saber dos seus sentimentos, se depois você vai chorar, se depois você vai se arrepender? Você acha que o diabo está preocupado com isso? Não, o diabo não quer saber, irmão. O diabo quer que você caia, coma e satisfaça a sua vontade. Depois, ele quer ficar feliz com a sua queda, com o seu afastamento, com o seu rompimento da comunhão com Deus. Olha o que aconteceu, irmãos. Veja. Coma, vá fundo e mal nenhum lhe acontecerá. Eva comeu, foi fundo e descobriu que a serpente enganou ela. Se lembra? Adão? Cadê você, Adão? Estou aqui, Deus. Percebi que estava despido e fiquei com medo. Temi, que eu percebi que a sua presença veio ao jardim. Eu sei que o Senhor é santo e eu temi. Meu filho, Adão com vergonha de Deus agora. A frustração do pecado faz isso, irmãos. Você já prestou atenção que o sentimento do pecado realmente é esse? Nós às vezes sentimos o quê? Vergonha. Está vendo? Temos a genética de Adão dentro de nós, é impossível isso. Está dentro de nós. Pode ver. Pode ver, nosso pai agiu bem assim. Nosso primeiro pai. Estou com vergonha, Deus. Ele sabia que Deus era santo. Outrora, o filho não tinha vergonha do pai. Porque é assim, a vida de pecado traz vergonha. A vida de santidade traz confiança. Você quer chegar perto do Pai, você quer estar perto do Pai, você quer ter comunhão com o Pai, você quer ouvir a voz do Pai, porque você sabe que mantém uma vida de comunhão com Ele. Mas o pecado traz vergonha. Estou com vergonha, Deus, porque eu estou despido. E como descobriste que estava despido? Comeste do fruto que eu disse a vocês, não comereis. Foi a mulher que tu me deste, Senhor. A mulher que tu me deste me deu e eu comer. Mulher, porque fizeste isso? A serpente me enganou. Oh, que triste, Eva. Ela percebeu que foi enganada pela serpente. Ela percebeu que era tudo mentira, que o doce era amargo e que as rosas eram falsas. Era bonita, mas não tinha cheiro. Ela percebeu que toda aquela boa conversa da serpente era somente para arruinar
com a vida deles. E ela conseguiu. A serpente me enganou. A ficha de Eva caiu. E ela percebeu que agora sentiu o amargo. Irmãos, como forma de aplicação para as nossas vidas, eu podia acabar aqui. Eu tenho certeza disso. Eu tenho plena convicção que se eu acabasse aqui, Deus já tinha falado. E quem vai assistir, seja uma, duas, três pessoas, ou qualquer um de nós que estamos aqui. Só com essa passagem de Eva aqui, de como Satanás enganou ela. Eu e você, fique bem ligado. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Guarde o seu coração, guarde a sua mente, guarde o seu corpo, guarde a sua comunhão com Deus, porque o diabo está ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele quer tragar a sua fé, sua vida, sua comunhão. Então precisamos, à luz do que está sendo pregado aqui, olhar para dentro de nós, para o nosso interior, redor, vida, família, ministério, tudo, e olharmos se já não estamos também tão enganados quanto foi enganado Eva e Adão. Logo após a primeira mordida, ou melhor, logo após ela dar a primeira mordida no fruto proibido, será que não é assim que Ele está fazendo com você, conosco, com a sociedade, com as vítimas dele? Não é assim que Ele age? Você nunca se sentiu livre assim para pecar? Você não se sente livre para pecar? Quando o desejo incendeia o coração e a mente, não é assim que você pensa? Quero, eu desejo, eu posso pegar, eu posso conseguir, eu posso realizar. E no final, alguém diz, sim, você pode e nada lhe acontecerá. Vocês sabem quem é esse alguém, né? Aqui, irmãos, eu fiz uma conjunção totalmente bíblica e trouxe para o natural. Primeiro, sempre é você. Se eu disser para você que primeiro é o diabo, eu estou dando um mérito tão grande a esse demônio infeliz. Só que primeiro é você. O seu pior inimigo é você, primeiramente. A sua carne é o seu primeiro inimigo. Então, primeira batalha começa em você. Ela começa em você, a batalha. O coração começa a incendiar e a mente começa a pensar: vou pecar, eu quero, eu posso, eu quero realizar. Então, quando já você está quase tuturbiando, alguém vem agora e te dá o consolo checkmate. Vai no seu ouvido e diz assim: sim, você pode fazer isso, e não só pode, como você pode fazer e nada lhe acontecerá. Irmãos, não existe uma ajudinha melhor do que essa. Essa é o checkmate do diabo. Porque enquanto os pensamentos estão turbiados, posso, não, se eu fazer, consequência, aí vem o diabo com uma voz tão doce e diz: você pode e nada vai acontecer. Então a alma vai lá e faz e satisfaz o seu desejo. Mas o diabo não para, ele continua e ele diz: então peque, coma, satisfaça, rebelize, afinal de contas Deus é amor e jamais Ele vos castigará. É isso que Ele tem dito para a sociedade. Graças a Deus nós não acreditamos nisso. Isso vai ficar para outra parte das pessoas que irão assistir. Deus é amor, afinal de contas peque. Deus é amor, Ele não vai castigar, porque afinal de contas Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Será isso verdade? Será essa frase tão falada, anunciada, contada, recontada, lembrada por muitos, será que isso é verdade? Que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado?
Será que é verdade que a ira de Deus é só com o pecado em si, separado do pecador que comete o pecado? Será que isso é verdade? Que a ira de Deus, o problema de Deus é só com o pecado, separado do pecador que comete o pecado? Não, não é verdade. Isso é uma mentira. Eu sei que não é tão doce que eu vou falar aqui agora, mas a verdade é que Deus odeia o pecador e odeia o pecado. Aí sim, agora está tudo certo no seu devido lugar. Porque eu não posso separar, irmãos, o pecado do pecador. Irmãos, vejam, preste atenção. Essas pessoas que falam isso, elas estão tão enganadas, ludibriadas, que elas não pensam nem o que estão falando. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Como eu posso separar o pecado do pecador que comete o pecado? É impossível. Mas sabe o que é que nós percebemos, irmãos? Que isso é uma frase para massagear egos, para que as pessoas não entendam quem é realmente Deus. Essa é a verdade. Essa é uma frase para massagear o ego das pessoas, para que elas não entendam e não conheçam quem realmente é Deus. Veja, irmão, veja que é muito importante nós saber que a ira de Deus não vem sobre o pecado. Olhe bem, a ira de Deus não vem sobre o pecado, a ira de Deus vem sobre aquele que comete o pecado. Ninguém nem para pensar nisso. Eu não posso separar o pecado do pecador, não existe, não tem lógica. É a mesma coisa de eu tentar separar um homicídio do homicida. Como eu posso fazer isso? Como eu posso separar o homicídio do homicídio? É impossível, porque o homicídio só aconteceu por causa do homicida. Então não tem como, eu não posso separar uma coisa da outra. Assim é o pecado, não tem como separar o pecado do pecador. Então como é que Deus pode odiar o pecado e amar o pecador que pratica o pecado? Então, irmãos, a verdade é que Deus, ele odeia o pecado e odeia o pecador. Faz questão que nós leiamos agora Salmos 11, versículo 5, para que fique bem claro isso. Salmos capítulo 11, versículo 5. Está escrito assim: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Você viu isso, irmãos? Espera aí, o que pratica a violência, o pecado, agora, olha lá. O que pratica a violência está praticando um pecado. Se essa ideia que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado, é verdade, não podia estar assim o texto. Deus era para estar abominando aqui só o pecado, não o pecador. Mas o texto está dizendo o seguinte aqui: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas o que ama a violência, a sua alma o abomina. A palavra no hebraico, no original, vocês podem até ver depois, odeia. Deus odeia o que pratica o mal. Então, está dizendo aqui que Deus odeia o pecado? Não, Deus odeia o que pratica, porque a palavra abomina no hebraico original, mais uma vez, odeia, o sentido dessa palavra aqui. Então, está vendo? É mentira. Eu não posso concordar com algo que a Bíblia discorda totalmente. Deus odeia sim, não só o pecado, como o pecador. Agora eu quero deixar bem claro com isso, que eu não estou dizendo que Deus não ama, que Deus não é amor, né?
possa ser que confunda, não vocês aqui, mas alguém que venha assistir. Então, Deus é um Deus de ódio? Você está pregando ódio? Não, a Bíblia está dizendo que Ele abomina o que pratica o mal, Ele odeia o que pratica o mal. Então Deus não só odeia o pecado, como Ele odeia o que pratica. Salmos 11:5. Deus odeia o pecador também. Com isso, eu não estou dizendo que Deus não é amor. Deus é amor sim, com certeza Ele é amor. Mas o amor de Deus não contraria a sua justiça e a sua santidade. O amor de Deus é um amor justo, e por Ele ser santo, Ele não pode deixar de punir o pecador que praticou o pecado. Exatamente o que nós estamos vendo Ele fazer aqui com Manassés. Deus está punindo Manassés e não o pecado de Manassés. É Manassés que está sendo punido aqui, que está sendo castigado aqui pelo que ele fez. Porque se ele deixar de punir o pecador que pratica o pecado, ele não será justo. Agora, quer ver, você que vai me assistir, e até nós entender isso aqui melhor? Veja, o que você me diria de um juiz que está de frente com um homem que matou e abusou 10 crianças? E daí, quando ele vai dar o resultado final da sentença daquele homem, ele declara aquele homem justo e dá liberdade a ele. A pergunta é, aquele juiz é um juiz justo? Ele praticou a justiça? Ele foi justo no seu julgamento? Ele julgou justamente aquele homem em dar pena? Ou ele foi injusto e tão sujo quanto aquele homem que praticou aqueles delitos? Agora, se ele é um juiz justo, e vocês concordam comigo, no mínimo, ele sentencia aquele homem a uma prisão perpétua. E aí ele estaria praticando a justiça por ser ele um juiz justo. Deus não só odeia o pecador, como ele odeia o pecado e quem comete o pecado. E o significado dessa palavra, como eu disse no hebraico, é ódio. Não é verdade que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Volta para lá. Oh, meu Deus. Perdeu aqui, parou. Não sei se parou agora ou parou. Vamos emitir a mensagem. Vou ligar aqui esse Wi-Fi. Não é verdade. O diabo mentiu e continua mentindo para você. Ele promete honra, prazer, ganho à alma. Essa é a sua isca, assim escondendo completamente a ponta do anzol. Mas realmente o que ele dá é vergonha, desprezo, perda para qualquer alma que come do seu fruto. E é assim com as suas iscas, ele atrai muitas pessoas, assim levando essas pessoas para o paraíso dos touros. Exatamente isso que ele fez com Manassés. Esse é o estado desse jovem. Mordeu a isca e não reparou o anzol. Mordeu o doce e não se atentou para o amargo. E assim acabou no paraíso dos tolos. Vamos lá. 2 Crônicas 33, versículo 12. Fez o que era mal perante o Senhor. Por que Manassés tomou essas atitudes que tomou? Por que Manassés fez o que era mal perante o Senhor? Irmãos, escute bem. Se você olhar para esse texto que eu estou lendo aqui, você vai observar de uma forma clara que há sim um resultado trágico para aqueles que se desviam de Deus, e que devemos tomar cuidado com aquilo que acreditamos e ouvimos. Se você tem sido uma vítima, essa mensagem é para esclarecer o seu coração. Não é verdade o que o diabo tem falado aos seus ouvidos. Não é. Veja, ele enganou Manassés. Manassés era filho do rei Ezequias, um rei piedoso. Tinha tudo para andar no mesmo caminho. Tinha o trono, a coroa ao seu favor, como uma forma de bênção. Mas ele fez uma escolha errada, de morder a isca do diabo sem se deparar no anzol, de morder o doce sem observar o amargo. Talvez é isso que você tem feito, por isso que tem doído, por isso que tem sido sofrido, por isso que rompeu a comunhão com Deus.
Por isso que não é mais a mesma coisa que era antes, porque tem mordido a isca do diabo sem se deparar no anzol. Pois talvez essa seja a nossa situação. Talvez não sejamos diferentes em nada de Manassés. Talvez a vida que estamos vivendo diante de Deus, mordendo a isca do diabo e não estamos se deparando no anzol, mordendo o doce sem se preocupar com o amargo. Por que que o peixe ele cai na armadilha do seu caçador? Observando só a isca, morde a isca e logo lhe vem a surpresa do anzol, encravando a sua boca de uma ponta a outra. Mas veja bem, o peixe é irracional. Ele não só consegue observar o alimento, senão a armadilha, que o anzol que está por trás daquele bonito e vistoso, saboroso alimento. Mas conosco não é assim. Somos racionais e sabemos muito bem que o pecado sempre será uma isca do diabo, para mim, para você e para qualquer um. O pecado, o desejo, a lascívia, qualquer coisa oculta que nós venhamos cometer, qualquer tipo de mal que você venha cometer, qualquer mal que nós faça diante do Senhor, sempre será uma isca do diabo para as nossas vidas. Se mordemos a isca, estamos sendo mais tolos do que o peixe, que irracionalmente morde a isca, porque não tem a plena convicção que ali por trás terá o anzol. Mas nós não. Mordemos a isca, sabendo que por trás dela, da isca do diabo, sempre terá um maligno e doloroso anzol. Um doloroso e maligno anzol. Veja o que diz o versículo 2, como nós já estamos aqui, não precisa ver. Fez o que era mal perante o Senhor. Isso mostra que quando tomamos decisões equivocadas, olhe bem, quando o versículo 2 diz aí, fez o que era mal perante o Senhor, isso nos mostra que quando tomamos decisões equivocadas, pense bem antes de tomar qualquer decisão. Não dê ouvido à serpente, não faça como Eva, para depois dizer, a serpente me enganou. Pode ser tarde. Antes de tomarmos decisões equivocadas, precisamos refletir, não se deixar levar pelo orgulho, pelas impulsões, pela soberba, pelo pecado, pelo próprio diabo, pela nossa carne. Isso sempre acabará mal. Acabou mal lá no Éden com os nossos primeiros pais. Acabou mal? Não, acabou muito mal. Eles foram expulsos, rompeu a comunhão, a vergonha veio e o juízo também. Por ti, Adão, a terra é amaldiçoada. Junto com a maldição, a vergonha. Junto com a vergonha, a perda da comunhão. Posso ficar aqui, Deus? Sai, Adão. Saia. Coloque espadas, anjos, proteja a entrada do Éden. Porque ninguém pode entrar mais aqui. Vocês não podem nunca mais entrar aqui, Adão. Não, vocês não só vão sair daqui, Adão, como nunca mais vocês pisarão o pé nesse lugar santo. E eles têm que sair. Irmãos, o pecado faz exatamente isso. Ainda que você não perceba, você tem a mesma comunhão com Deus que teve tempos atrás? Deixa eu te refrescar a sua memória. Você é o mesmo crente que você foi há anos atrás? Você é a mesma pessoa? O nível de aceitação com o pecado é o mesmo antigamente? Você luta contra o pecado? Quanto você lutava antigamente? Qual é o seu nível de aceitação diante do pecado? Você se dá fácil ao pecado? Se dá fácil à ira? Se dá fácil à sua própria carne? Você luta contra ela ou você satisfaz facilmente ela? Porque isso pode lhe custar caro. Não se engane, porque a impressão de bem-estar pode nos levar à perdição. É só impressão. Ninguém está bem quando está em pecado. Ninguém. Foi a prova disso, pastor? Manassés. Manassés tinha uma impressão que estava bem. Estou no trono, coroa, ouro, reino, dinheiro, soldados. Que adiantou tudo isso? Era só uma impressão. Era só algo imaginário. Não era verdade. O mundo imaginário pecaminoso de Manassés parecia que estava tudo bem. Assim muitas vezes é nosso. Está tudo bem.
Eu não preciso me aprofundar, eu não preciso deixar de fazer isso ou aquilo, não é? Não está doendo, não é? Eu peco e nada acontece. Eu satisfaço o meu desejo e nada acontece. Isso pode acabar em questão de segundo, irmãos. Porque para Deus há um tempo determinado para pecar. Isso pode acabar em questão de horas. Cada um de nós tem um tempo para pecar, O homem tem um tempo determinado para pecar. Quando esse tempo acaba, Deus diz do céu, basta! E o juízo aqui na terra chega. Essas pessoas que morreram aí diante dessa doença, morreram porque exatamente Deus quis que morressem. Para algumas, foi o basta. Você sabia disso? Para algumas, a doença, o coronavírus veio e disse, basta, chega, você não peca mais. Colocou no hospital e disse, daqui você não sai mais para pecar para canto nenhum, aqui você morre, acabou o tempo para você de pecar. Veja, irmãos, esse versículo 2 mostra para nós que quando tomamos decisões equivocadas, não é perante o homem que você está pecando, não é, irmãos. Quando você toma suas decisões, seja elas quais for, para pecar, para desviar, para se rebeliar contra Deus, para se orgulhar, para não admitir, seja o que for, qualquer atitude que você tome, é para pecar no escondido, na rede social, no telefone, não é diante do homem que você está fazendo isso, é diante de Deus. Você acha que vai ficar isso barato? Não vai, porque com Manassés não ficou. Não é perante o homem que estamos, é perante o Senhor. Aqui a ideia é de um Deus que tem direito sobre todos os homens. Deus realmente tem direito sobre todos os homens. E por isso, dos homens que não podem escapar de um poderoso Deus. Isso aqui mostra que todas as ações dos homens estão perante o Senhor. E que quando o homem peca, primeiramente ele peca contra Deus e faz o que é mal perante o Senhor. A ideia aqui é, como já foi dito aqui, quando a Bíblia diz que fez o que era mal perante o Senhor, é você, eu, mesmo sabendo que era errado, mesmo sabendo que era mal, mesmo sabendo que Deus reprova, mesmo sabendo que os olhos do Senhor estão vendo, ele fez o que era mal à vista do Senhor. Irmãos, eu preguei isso aqui, essa parte só. Eu peguei essa parte só aqui, mandei para alguns irmãos na Angola, os irmãos ficam impactados. Porque veja, às vezes é coisa simples que nós não paramos para pensar. O quê? Uma coisa é você pecar, eu peco. Outra coisa é você saber que o seu pecado está diante do Senhor. Deus está vendo, Ele está presente. Você acha que isso vai ficar por acaso? Então a ideia é fazer o errado mesmo sabendo que é mal, mesmo sabendo que Deus reprova. Não é assim muitas vezes. Talvez alguém que vai assistir está vivendo uma vida errada, uma vida longe de Deus, uma vida fora do projeto de Deus, uma vida fora dos caminhos do Senhor, andando na direção de Satanás, ouvindo o diabo. Eu posso fazer, eu posso pecar e mal nenhum me acontecerá. É mentira, já ficou claro. Veja o que aconteceu com Adão e com Eva. O diabo burburiou no ouvido dele, mentiu, mas o final foi a vergonha, foi a perda da comunhão, foi a maldição. Vai sim vir o mal, vai sim me acontecer dano, porque diz a palavra do Senhor. Vai. O pecado não vai ficar sem uma cobrança. Mentira, você não pode acreditar mais nisso, que o seu pecado, a sua vida longe de Deus, a vida que você vai ficar sem prestar de conta. Mentira. Olhe para o texto de Manassés, 2 Crônicas 33, versículo 1 em diante. Veja Deus cobrando Manassés. Por quê, pastor? O pecado dele. Olhe para Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5 e veja o resultado do pecado de Adão. Se o diabo realmente não ofereceu doce, mas
ficou impunes. Veja se Deus não puniu Adão e Eva severamente. Por que poderemos nós pensar que Deus não vai nos punir se estivermos escondendo pecados ocultos? Então, irmão, se você sabe, ou irmã, se você sabe que tem algo que está fazendo que é mal, se você tem consciência que Deus reprova essa ação, que os olhos do Senhor estão vendo, não faça mais. Não faça, não pratique mais esse pecado às vistas do Senhor, para que danos não sobrevenham sobre a sua vida. Essa é a ideia de perante o Senhor, irmãos. Vamos continuar. Fez Manassés o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios. Agora o texto especifica os atos de Manassés. Fez segundo as abominações dos gentios. O que isso nos mostra? Isso aqui nos mostra e explica tudo, pois Manassés era mundano. O texto aqui está dizendo simples assim: Manassés era um mundano, um ímpio, um carnal. Ele amava, andava como um ímpio, que não conhece a Deus. Quando nós, irmãos, veja bem, por mais que dissermos que conhecemos Deus, por mais que viemos na igreja, se eu pratico as mesmas ações que Manassés, faço o que é mal diante do Senhor, não guardo meu coração, mordisco as iscas de Satanás diariamente, eu estou vivendo como alguém que não conhece Deus. Manassés vivia como alguém que não conhece Deus. E o que é viver como alguém que não conhece Deus? Veja, isso aqui é muito esclarecedor para alguém que acha que está no mundo e conhece Deus, e Deus o ama, e Deus está no seu coração. Veja, a Bíblia está dizendo que ações de Manassés fez que o autor entendesse que eram ações de alguém que não conhece Deus. Então, o que a Bíblia diz sobre alguém que não conhece Deus? Exatamente o que ela está dizendo. Alguém que não conhece Deus, peca sem temor, faz o que é mal diante do Senhor, mesmo sabendo que Deus reprova. Alguém que não conhece Deus, flerta com o diabo, obedece o diabo, anda conforme as artimanhas do diabo. Aqui é alguém que não conhece Deus. Então a Bíblia diz que ele fez como ímpio, como as nações pagãs, abomináveis, que idolatrava e fazia sacrifício de pessoas, crianças, e fazia coisas horríveis na sua sexualidade. Estamos falando de um mundo aqui. Isso aqui está falando exatamente do que está acontecendo aí fora, talvez daquilo que você aplaude. Isso aqui está falando das abominações dos ímpios. O ímpio é aquele que peca sem temor. O ímpio é exatamente aquele que diz: eu peco, mas Deus me ama, mas odeio o meu pecado. O ímpio é exatamente aquele que diz, aquele que peca e diz: Deus me ama, não vai me castigar. O ímpio é aquele exatamente que anda segundo o curso desse mundo. É o ímpio. E a Bíblia está dizendo aqui que Manassés andou segundo as abominações dos ímpios. Então esse texto nos mostra que se Deus abominou Manassés e odiou o que ele fez, ele também odeia as nações que ele imitou. É fato. Veja, o texto diz assim: e fez segundo as abominações dos gentios. Gentios é todas as pessoas aí que não são judeus. Tirando os judeus, todas as outras nações são gentílicas. Então a Bíblia está dizendo que as ações dos gentios é abominável ao Senhor. Você que está me ouvindo e vai me ouvir, você é um gentio se você não creu em Cristo, não se arrependeu dos seus pecados, não mudou a forma de viver por Deus, por Cristo. E a Bíblia está dizendo aqui que Deus abomina as ações dos gentios. Paulo outrora falou sobre isso, mas eu não vou ler por causa do tempo. Além de Manassés ter se tornado um homem perverso, cruel, maquiavélico, inimigo do bem, ele profanou o culto e desprezou. Esse homem não só mordeu a isca, ele foi envenenado por ela e se tornou
louco. Porque a Bíblia diz em Provérbios capítulo 14, versículo 9, que os loucos zombam do pecado. Esse homem desprezou a sua alma. Esse homem estava no paraíso dos tolos, rico, cheio de ouro, dinheiro, fama, poder, coroa. Esse é o paraíso dos tolos. Mas não tinha Deus, não tinha Cristo, não tinha humildade, não tinha sinceridade, não tinha benignidade, não tinha mansidão, não tinha retidão, não tinha domínio próprio. Então ele não tinha nada. Então não adianta eu e você, se nós não tivermos isso aqui, sinceridade, Cristo no coração, Deus, humildade, benignidade, mansidão, qualquer riqueza que possuímos não significa nada. Isso mostra aqui Manassés. Provérbios capítulo 8, versículo 36 diz assim: aquele que peca contra mim violenta a própria alma. Irmãos, pecar contra Deus é como alguém que pega uma faca e começa a se golpear. O que significa isso? Está se matando aos poucos. Pecar contra Deus é a mesma coisa de alguém, irmãos, que está morrendo aos poucos, por ele mesmo. Porque o que peca contra mim violenta a própria alma. Por quê, irmãos? Porque o pecado não atinge só o corpo, o pecado atinge a alma. Ô irmãos, grave isso. O pecado não dita só o destino do corpo. Quem disse isso? Quem disse que o pecado dita só o destino do corpo? Como assim? Não estou entendendo ainda, pastor. Tipo, o cara pecou ali, matou, e afinal de contas, quem mata um dia morre? Morreu, certo? O pecado dele, o que ele plantou, ele colheu, fez que ele morresse. Só que o pecado ditou o corpo dele até o cemitério. Muito mais do que isso. O pecado levará a alma dele para o inferno. Por isso a Bíblia está dizendo que aquele que peca contra mim violenta a própria alma. Os que me aborrecem, irmãos, olha esse texto: todos que me rejeitam, todos que me desprezam. Grave, Provérbios 8, 36. Todos que me desprezam amam a morte. Está vendo? Desprezar a Deus é se distanciar da vida e se aproximar da morte. Então, irmão, se você está longe, está gravando aí, irmão? Coisa. Se você está longe de Deus, a Bíblia está dizendo: se você rejeita o Senhor, se você rejeita a graça, Cristo, o perdão de Deus, você ama a morte. Porque o que me aborrece ama a morte, diz o Senhor. Porque viver dessa forma é viver no paraíso dos tolos, é viver no meu mundo, achar que tudo está bom demais, conforme eu estou ditando as coisas. Talvez é você, talvez é eu, é você que está aqui. Eu estou ditando as coisas, está tudo dando certo, eu posso trilhar meu caminho, eu posso tomar minhas decisões e nada vai acontecer. Não pense isso. Eva pensou mesmo: eu posso tomar minhas decisões e nada vai acontecer. Você pode pensar: eu posso pecar um pouquinho, eu posso ver pornografia, mulher pelada, eu posso desejar na rua, eu posso me rebeliar contra meu esposo, contra minha esposa, eu posso pecar, eu posso parar de buscar Deus, eu posso manter uma vida fria, longe de Deus, eu posso satisfazer meu desejo, eu posso amar o mundo, eu posso ir para os bailes, fumar, se prostituir, mentir, eu posso. Não faça isso. Eu posso fazer tudo isso e nada me vai acontecer. É mentira. Eva pensou assim, e foi isso que aconteceu. Nada aconteceu com ela, não. Ela saiu de lá ilesa. Foi assim? Não. Vem cá, Eva. Imagine as pernas daquela mulher não tremeu. Deus desceu lá. Isso mostra que quando o homem peca, às vezes Deus pode descer automaticamente. Ali o juízo foi imediato. E Deus ainda faz isso. Para Deus, muitos ainda
pensou o quê? Você ia comer. Você pensou o quê, Eva? Você ia comer o que eu disse que não era para comer. Ia ficar por isso mesmo. Venha, por tua causa, a terra é maldita. Saia do jardim. Então veio a vergonha, a maldição e a perda da comunhão com Deus. Há resultado. O pecado é a pior praga, mais contagiosa que já pôde existir. Um homem só pecou e contagiou toda a humanidade. E dessa você não tem como se livrar. Temporariamente tem uma cura para ela. A única maneira de você se livrar do poder do pecado que reina em você é crer em Cristo. Ou nós, se queremos vencer o pecado, para nós devemos entregar nosso coração no corpo, alma e espírito. Não achar que estamos de pé para que não venhamos cair. Está mais do que na hora de nós admitir que o nosso inimigo é mortal, inteligente e sagaz, e que não devemos de forma nenhuma brincar com ele, conversar com ele, como Eva começou. Você não pode, entenda, você não pode conversar com o diabo. E você conhece em alguns momentos quando isso acontece. Na hora da raiva, não é? Na hora da situação ruim, no dia mal, que o coração está palpitando, peque, fale, haja. É naquele momento que nós devemos ter o domínio próprio, a fidelidade e a mansidão diante de Deus. É naquele momento que devemos entender, irmãos, que jamais isso proveria do Santo Cristo que regenera o nosso coração, e que sim, junto com a nossa carne, o diabo está nos dando legalidade para pecar, e não devemos de forma nenhuma, irmãos, conversar com Satanás como Eva conversou. Porque de uma coisa é certa: a partir do momento que alguém só para conversar com o diabo, ele vai vencer aquela batalha. Ele vai vencer aquela batalha. Se você, é melhor que você fuja ou resista, mas não converse com o diabo. Manassés provou isso. Foi inventar de conversar com o diabo, a coisa ficou muito ruim para ele. Então não adianta, irmãos, tomar minhas decisões. Eu posso andar longe de Deus, eu posso desprezar o culto que devo prestar a Deus, eu posso pecar, eu posso satisfazer os meus desejos, eu posso tomar minhas decisões, eu posso. Esse é o paraíso dos tolos, esse é o direito que o diabo dá a muitas vidas. Esse é o direito que Satanás dá a muitas vidas. Eu posso. Manassés pensou exatamente assim: eu posso. E alguém por último lhe disse: sim, Manassés, você pode. Esse é o próprio diabo. Mas onde foi que ele acabou? No paraíso dos tolos, esquecendo que o eu posso, o seu eu posso, o meu eu posso, o nosso eu posso, isso aqui é para crente, acaba quando você conhece Cristo. Agora você não pode mais nada. Você entende que você não pode mais nada, mas agora você entende completamente que o que você pode ou não pode fazer não depende mais de você. Olha que interessante isso, o cristianismo, irmão. Uma das partes que não me esqueço, e eu acredito, por mais que você não esteja tão ligado a perceber, mas de fundamental importância, quando você conhece Cristo, uma das coisas para você dizer não, Satanás, e não a você é: quando você conhece Cristo, você entende completamente que o que você pode ou não pode fazer não depende mais do que você quer ou do que você deixa de fazer, mas depende da vontade de Deus para você. Agora, irmãos, aquilo que eu podia, eu não posso mais. Se outrora eu podia gritar, se espernear, pecar, agredir, hoje eu não posso mais,
porque a vontade de Deus para mim é que eu não faça mais isso. Se outrora eu podia trair minha esposa, ver pornografia, amar o mundo, o sistema, ser grosso, bruto, ímpio, carnal, se eu podia outrora fazer isso, quando Cristo é o Senhor da minha vida, Ele diz para mim: agora você não pode mais. Parece às vezes duro, né, irmãos? Nem todo mundo quer isso, mas é isso que Deus quer para nós. Quando você conhece Deus, você entende completamente: o que eu posso agora não importa, não depende mais de mim, agora depende da vontade de Deus para mim. Veja, esse homem vivia como se Deus não existisse. Viver como que Deus não existe é viver achando que o que eu faço não terá consequências. Olhe se não é isso. Olhe bem, analise. Manassés vivia como se fosse que Deus não existisse. Viver como se fosse que Deus não existe é exatamente o que muitas pessoas fazem. É viver achando que o que eu faço não terá consequências. É exatamente o que muitos pensam. Não vai ter consequências os meus atos, as minhas ações. Não terá consequências. Viver sem temor é viver sem fidelidade genuína e íntegra a Deus. É viver achando que é esperto demais ao ponto de morder a isca sem ser afetado pelo anzol. É impossível. Se você morder a isca, logo você vai sentir o anzol. Ninguém é esperto demais ao ponto de morder a isca e conseguir tirá-la sem se deparar com o anzol. Nem um peixe, é difícil, irmãos, porque logo o amargo virá junto com a isca para transpassar sua alma. Ou seja, hoje ou amanhã, no dia da redenção, isso vai acontecer. Continue comigo, versículo 6. Queimou seus filhos como oferta no vale de Rinom, e adivinhava pelas nuvens, o algueiro, praticava feitiçaria, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor. Vou dar um conselho para nós aqui, irmãos. Manassés teve o seu resultado. Vou dar um conselho para você: não prossiga em fazer o que é mal perante o Senhor. Não prossiga em achar que os seus atos não terão consequências. Não prossiga em viver como se fosse que Deus não existe. Não prossiga em viver como se fosse que Deus não existe. Não prossiga em viver, em fazer e em achar que os seus atos não terão consequências. Não prossiga. Não prossiga. Aqui para nós, não devemos prosseguir mordiscando as iscas do diabo, conversando com o diabo, flertando com o diabo, fazendo o que é bom aos nossos próprios olhos. Não prossiga, irmãos. Não prossiga pecando ocultamente. Não prossiga. Não prossiga, porque mesmo esse pecado oculto, você está pecando diante de Deus. Deus está vendo e Ele terá um resultado. Agora vamos ler o versículo. Amados irmãos, eu tenho uma coisa para dizer a vocês: quando ouvirem a voz do teu Deus, jamais, nunca endureçam os seus corações, porque é exatamente aqui nesse ato de endurecer o coração para Deus que é demonstrado que esse coração está longe e desviado de Deus, e é exatamente aqui que o trágico resultado chega. Veja bem, você que anda ouvindo, nós que estamos aqui, escute. A Bíblia diz que Manassés prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor. Nós temos uma escolha aqui. Todas essas pregações estão sendo pregadas aqui para nós tirar lições e não fazer o mesmo que ele, mas ao contrário. Se Manassés prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, nós devemos olhar para as nossas vidas e parar de fazer o que é mal perante o Senhor. Se tem alguma atitude sua, minha, nossa, que estamos fazendo que contraria a vontade de Deus, seja no falar, no pensar, no agir, devemos parar de fazer isso. Por quê? Porque isso nos trará consequências. Sabe por quê? A Bíblia diz em Hebreus 3:5: quando ouvirem a sua voz, não endureça o vosso coração. Por quê? Porque é exatamente quando alguém endurece o coração para Deus, aqui está demonstrado que esse coração está longe e desviado de Deus. E é exatamente quando alguém endurece o coração para Deus que o trágico resultado chega. Mas onde é que está isso, pastor? Versículo 10. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos.
falando conosco aqui, desde o início do culto. Desde o início. Desde Eva do jardim até Manassés. Deus está falando conosco. Deus está falando com você. Largue esse pecado. Deixe de lado. Abandone. Fuja. Lute. Vença. Não converse com o diabo. O diabo não tem nada de bom para falar para você. Nenhuma novidade para você. O diabo não tem nada de interessante para dizer. Nada. Então, tudo aquilo que você sabe até hoje, você está aqui, que você sabe é pecado, é errado. Eu estou vendo, eu estou fazendo, eu estou falando, mas é errado. Por que eu estou fazendo? Porque você está sendo rebelde. Se você sabe que é errado, que não pode, que tem que parar, que tem que frear, que tem que mudar, mude. Não continue fazendo o que é mal perante o Senhor. Não faça. Mude. Vença esse mal com bem. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque se você não mudar, irmãos, ainda que tudo pareça estar bem, haverá consequências. Está agora não? Haverá consequências. O texto diz que haverá consequências. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Que triste, não é, irmãos? Deus falou a Manassés, ele não deu ouvido. Sabe qual é a minha oração essa noite? Que você que vai ouvir essa palavra, e nós que estamos aqui, não faça o mesmo. Não faça o mesmo. Deus falou a Manassés e ao povo, como Deus está falando à igreja aqui e àqueles que assistirão. Manassés não deu ouvidos. Como eu disse, é logo após alguém endurecer o coração que o trágico resultado chega. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos e amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, porque estava sentindo o ferrão do anzol. Tem gente, irmão, que Deus ainda vai dar a oportunidade de sentir o ferrão do anzol, para outros não. Para Manassés, Deus deu a oportunidade de sentir o ferrão, a dor, o amargo, o veneno, e ainda converter. Já para Amon, não teve a oportunidade de sentir o ferrão do anzol e ter a oportunidade de se arrepender. Porque o ferrão do anzol, o Amon, foi uma espada ultrapassando, e ele morreu. Já com Manassés, foi cadeia justo no pescoço. E ele reconheceu, doeu, irmãos.